tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, o professor Getúlio Marques Ferreira, secretário estadual de Educação. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Prazer tê-lo conosco. E eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador qual é a sua visão em relação a esses primeiros momentos onde tem tomado pé da situação na Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte? Nós encontramos uma secretaria em que nós temos alguns desafios para enfrentar, especialmente no que se diz respeito aos indicadores educacionais, né? Como é de conhecimento de todos, nós tínhamos algumas metas a serem alcançadas e previstas para serem alcançadas e que nós, infelizmente, não conseguimos. E não só não conseguimos, como ficamos numa situação incômoda no Brasil. Nós hoje somos o Estado que está em terceiro lugar, no sentido inverso, né, na questão dos indicadores. De baixo para cima. De baixo para cima. Indicadores como, por exemplo, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né? Esses são os mais relevantes, né? E a preocupação maior, inclusive, é com o ensino médio. Né? O ensino médio, que deveria estar com um indicador de 3,9, com a meta de 3,9, nós estamos com 12,9, um ponto abaixo da meta. E lembrando que essa meta ainda é inferior à meta estabelecida para todo o Brasil. Então, esse desafio é enorme. Qual é a meta nacional? Era 4,2. 4,2. Para esse ano, E aí, para também não ficar aqui atirando pedras em ninguém, isso é um problema nacional. O ensino médio é problema nacional. Os estados, nenhum dos estados conseguiu atingir suas metas. Então, professor, e diante desse problema, como o senhor colocou que é de contexto nacional, qual é a proposta que vocês pretendem desenvolver e implementar? Que meta vocês têm diante dessa realidade para tentar mudá-la? Isso se faz primeiro com muito esforço, muito trabalho, que já estava sendo feito dentro da Secretaria. Houve um esforço no período anterior de um crescimento de 0,1, que é muito em educação, cresceu de 12,8 para 12,9. Temos os outros níveis de ensino, que também temos que cuidar, o ensino fundamental, em parceria, né, em regime de colaboração com os municípios, e é isso que nós estamos tentando fazer. Primeiro, fortalecer cada vez mais o regime de colaboração com os municípios. E aí, nesse regime de colaboração, gradativamente, passar o ensino fundamental nos anos iniciais para os municípios e ficarmos com os ensinos fundamentais nos anos finais e o ensino médio. O ensino médio que é nossa obrigação constitucional. Isso não significa que nos outros níveis de ensino nós não podemos estar colaborando. Ao mesmo tempo, caso, por exemplo, da UERN, né, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, que a obrigação constitucional com o ensino superior é do governo federal, mas vocês mantêm a gestão da instituição. Exatamente, mas antes de falar da UERN, só para complementar a resposta anterior, os desafios são grandes, mas a equipe está muito empenhada. Os técnicos da Secretaria me surpreenderam como militantes da educação. Todos eles, inclusive aqueles que estão sendo modificados nas suas funções, mas estão lá juntos num programa em que estamos todos juntos, sem partido, um programa que o partido é a educação. Então veja que para isso a gente está trabalhando aí e vamos fazer parcerias com todas as instituições que podem nos ajudar, universidades, institutos federais, Sistema S, Senai, para que a gente possa mudar essa situação da educação no Rio Grande do Norte. Nós temos hoje a média 2,9 em relação ao Rio Grande do Norte na educação, sim, nesse índice. A meta era 3,9 e nacionalmente a gente tem aí 4,2, né? Uhum. Então, assim, qual é a meta do Rio Grande do Norte agora com o restabelecimento com o início desse novo governo? Nós não podemos estabelecer uma meta para não sermos irresponsáveis, né? Então, o que é que nós nos comprometemos? Aí sim, é um compromisso de governo. Não deixar que aconteça com esses indicadores o que sempre vem acontecendo de uma forma geral. É o voo de galinha, né? Ele sobe um ponto, sobe 0,1, desce 0,2. Então, a nossa proposta é que a gente consiga um crescimento crescente, crescimento constante. Mesmo que cresça pouco, mas ele não retorne a esses níveis anteriores. E para isso, é por isso que a gente está forçando essas parcerias, nós estamos estabelecendo diversos programas, né, com outros atores, e esses atores são atores que são responsáveis por essa melhora da educação no Rio Grande do Norte.
E gostaria de saber do Getúlio Marques, novo secretário de Educação do Rio Grande do Norte, qual é digamos assim, o desafio que vocês, e como pretendem desenvolver esse desafio, implementar, que é o fato de tentar integrar as escolas estaduais, do ponto de vista do ensino, e até algumas que estiverem, porventura, se for o caso, muito precárias, né? Tem grandes estruturas nos IFRNs. Então, como é que vocês pretendem fazer a integração desses dois sistemas escolares no Rio Grande do Norte? Nossas escolas, e como você disse, tem algumas que estão em situação precária, né? Além do mais, a própria organização das escolas deixa a desejar, mas todo o planejamento que nós vamos fazer é um planejamento que vai iniciar 2019, revisando aquilo que foi feito, e já projetar 2020, 2021 e 2022. Então, nesse planejamento, nós vamos buscar a recuperação dessas escolas. E os Institutos Federais do Rio Grande do Norte, eles são mais uma referência, né? Eles, como não são integrados à rede, mas eles são parceiros e nós vamos ter eles como norte. Claro que a gente tem as dificuldades, as condições são outras, mas nossa educação tem que buscar seguir uma boa referência e os institutos são uma boa referência. E só falando da UERN, né, que é uma coisa complicada e complexa, mas para a gente o UERN é investimento. Sem a UERN, nós não teríamos tantos professores de educação básica. Nossa educação básica estaria pior. E houve um passo importante que é para assegurar que pelo menos metade das vagas sejam cumpridas, sejam preenchidas por estudantes do Rio Grande do Norte e da região específica onde ela estiver instalada, né? Sim, sim. Isso garante mais ainda esse papel da UERN, né, como formador, principalmente para aquelas classes menos favorecidas e mais distantes da capital. Então, nós apostamos muito que a UERN vai ser, junto com as outras instituições, um grande colaboradora desse governo. Professor Getúlio, temos a pergunta da Adriana Carla, ela é mãe de aluno lá na Cidade da Esperança e ela gostaria de saber como fica a redistribuição das vagas, talvez ela esteja se referindo às vagas remanescentes. Às vezes a pessoa faz uma lista para uma escola, não conseguiu a vaga, tenta ir para outra escola, tem gente que às vezes desistiu da outra escola e quer voltar para a situação anterior. Como é que está essa situação hoje? A situação hoje, nós ofertamos cerca de 295 mil vagas, e já preenchemos, né, nas matrículas 177 mil. E, logicamente, até o dia 10 ainda temos mais inscrições, e depois dessas inscrições, aí sim as vagas remanescentes, ou aquelas vagas não preenchidas, né, o próprio sistema vai buscar e, de acordo com aquele pedido do aluno, ele vai encaixar naquela escola pretendida, se abrir a vaga. Tá? Se houver uma desistência, se alguém não apresentar documentação, então nós trazemos esse aluno para aquela escola. De uma modo geral, tem muitas vagas na rede, nem sempre tem aquela vaga que o aluno quer perto da sua casa, né? Porque tem os limites da própria escola. Mas vamos reordenar a rede a partir de um censo, né? Para podermos dar mais condições para que os alunos possam estudar mais perto das suas localidades em que vivem. Professor Getúlio, e com relação a um outro tema importante, nós temos ainda um índice alto do Rio Grande do Norte, não está tão diferente, infelizmente, do que acontece no Brasil, de analfabetismo. De adultos, jovens, enfim, crianças ainda fora da escola também. E eu gostaria de saber como será desenvolvida alguma política pública no âmbito da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte para diminuir esse índice lamentável que nós temos aqui no estado. É lamentável, né? Nós temos um índice de cerca de 18%, mais de 400 mil, né, norte-rio-grandenses analfabetos, né? Os formais, né? Se for incluir aí os funcionais, a gente deve chegar perto dos 30% a 40%. É verdade. E aí nós temos alguns programas, e agora mesmo nós estamos abrindo programas, né, para jovens agricultores, né, que atacam as 4 dimensões, né, tanto a dimensão da alfabetização, como qualificação profissional, como qualificação social e jovens e adultos, porque é feito para aquelas pessoas com mais de 15 anos. O EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. Educação de Jovens e Adultos para o jovem do campo. E aí temos entre o dia 11 e o dia 15 para que as pessoas que se capacitarem como alfabetizadores ou os técnicos que vão implementar esse processo possam ir aos institutos federais, ou de Natal, ou de João Câmara, ou de Mossoró e fazerem sua inscrição para serem alfabetizadores ou técnicos. Muito bem. Professor Getúlio, gostaria de acrescentar com alguma informação importante a respeito do que pretende desenvolver à frente da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte? Algum assunto que a gente não tenha abordado ainda? Não, acho que é importante saber que, apesar das dificuldades, né, apesar de um orçamento curto, apesar de
uma dificuldade no âmbito federal de termos congelado, né, os recursos nessas áreas sociais, mas nós temos uma equipe forte, né, e um modelo de integração com essas instituições da sociedade para a gente dar a volta por cima. É isso que eu espero e é isso que eu acredito para o Rio Grande do Norte. Algum risco de greve na rede estadual de educação aqui no Rio Grande do Norte, diante desses problemas em relação aos salários, ou isso está contornado? Não, neste momento, nós temos uma relação de muito respeito com as instituições, com os representantes dos servidores e dos professores de uma forma geral, e por enquanto a gente tem convivido bem e há uma compreensão das dificuldades do Estado. E nós estamos cumprindo, vamos cumprir o piso salarial, vamos colocar os 4,17 necessários para que todos eles, né, se sintam que o Estado tem valorizado. Muito bem. Agradeço a participação do secretário estadual da Educação, professor Getúlio Marques. Bem-vindo ao nosso programa e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Ok, obrigado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltaremos conversando com Fúvio Mafaldo. Fúvio Mafaldo é vereador da cidade de Natal. Assumiu com a chegada, com a eleição da ex-vereadora Eudiane Macedo à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Eu volto daqui a pouco ao vivo com você.